Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Prazer demais ter você aqui conosco, você que faz parte da mesa com a gente aqui. E já queria te pedir, se essa é a sua, quinta vez, sexta vez, sétima vez, ou se está com a gente desde o começo, deixa um comentário. Eu já maratonei, de vez em quando a gente recebe no Instagram, né? Tô maratonando aqui, que as pessoas descobrem o canal, aí vão desde o começo, mas coloca pra gente, só pra gente ter uma noção quantos episódios você já assistiu, ou se você é um fã número 1 nosso aí, fala, já vimos todos. E mande pra alguém, porque se te abençoou, sem dúvida pode abençoar pessoas como você, e isso nos ajuda também, porque isso manda uma mensagem pro YouTube, que o conteúdo que nós estamos criando é relevante e tem ajudado pessoas. Então, o YouTube mesmo já manda para mais pessoas. Mesma coisa com o Spotify, se você só nos escuta, tá? E hoje é um episódio especial demais pra gente. É algo que tem queimado no coração do nosso pastor. E a gente já fez a parte 1, que foi o vídeo anterior. Se você não ouviu ainda o último episódio, pare esse aqui agora e vai lá ouvir, porque ele vai ser uma introdução, foi muito bom, sobre como colocar em ordem o seu mundo interior. E hoje nós vamos fazer a parte 2, onde o pastor vai falar sobre como gerenciar melhor o seu tempo. Uma das coisas que a gente mais escuta, né, pastor? Que é, tô bisado. Meu tempo não dá. Meu tempo não dá. Como que eu posso ser mais produtivo com o tempo que eu tenho? Ou, eu precisava de 30 horas por dia, não 24 horas, né? E o senhor que é uma pessoa super busy, super ocupado, o senhor tem muita coisa para nos ensinar sobre como produzir mais com o tempo que todos nós temos. Ninguém tem mais ou menos do que o outro, né? Que são 24 horas. É isso aí, Matt. Então, vamos para essa jornada juntos aqui, vai ser bênção. Vai lá, vai ser bom demais. Matt, lembra que no último episódio, que nós até demos o título de como usar melhor o seu tempo, né? Sim. Só que ali nós falamos muito mais da questão da organização do mundo interior para que o mundo exterior reflita isso, né? Ou seja, o caos exterior nunca estará em ordem, nunca estará organizado, se o mundo interior não estiver em ordem. Então a gente ordena o mundo interior, e por mundo interior é aquilo que é abstrato, é aquilo que a gente não vê. É o nosso próprio coração, né? Os valores que regem a nossa vida, os princípios que nós estabelecemos, e aí o mundo exterior é aquilo que os outros veem, que nós também. São as relações, é o uso do tempo, é o trabalho e tal. E uma dos desdobramentos que a gente queria naquele outro encontro nosso era ensinar as pessoas a usar melhor o tempo, porque parece que o dia encurtou, não parece? Sim. Parece que o dia não tem mais 24 horas, que ele tem menos, porque todo mundo fala, meu tempo não dá mais. Meu dia tá pequeno, meu dia é isso. Igual você falou, preciso de 30 horas, não de 24. Então deve ter alguma coisa errada em algum lugar. Porque as pessoas dizem assim, o mundo ficou mais rápido. Claro, é verdade. Quando você lembra, você é muito jovem, mas eu, por exemplo, parece que o tempo na minha infância passava mais devagar. Então as pessoas dizem assim, o mundo acelerou. Concordo. Mas o mundo também tem ferramentas que facilitar demais a nossa vida. Então deveria equiparar. Sim. Porque naquela época, por exemplo, você tinha um telefone fixo num lugar da casa. Você queria fazer uma ligação, você tinha que voltar de onde você estivesse para aquele lugar. Ou, se você estivesse na rua, encontrar uma coisa que as pessoas nem sabem mais, talvez, o que é um orelhão. Tem uma moeda, teve uma época que não era moeda, era ficha telefônica. Você tinha que comprar a ficha apropriada, né? Não sei se o Edmar lembra disso, na época que era ficha telefônica. Então você tinha que ir no posto telefônico, comprar a ficha, ou numa banca de revista, alguma coisa, para você ter ficha para colocar nos telefones. Hoje nós temos o celular. Então, o meu tempo eu posso resolver coisas mais rápidas hoje, né? Dá uma equilibrada, né? Por exemplo, banco. Você tinha que ir fisicamente ao banco. Eu trabalhei em banco, a fila era enorme, de gente que ia lá para saber o saldo, Matheus. Ficava na fila, chegava na hora, falava, tá, e aí, o que eu posso te servir? O que você precisa? Não, vim aqui para poder saber meu saldo. Não tinha como saber o saldo a não ser indo no banco. Então a gente tinha os talões de cheque que você controlava o seu saldo. Mas às vezes você tinha esquecido, errado, alguma coisa, você tinha que ir lá, ficar. Às vezes quem trabalhava pegava a hora de almoço para ir ao banco. Hoje você abre seu telefone aí, tá o seu saldo, tá tudo. Você transfere dinheiro, você paga contas, né? Antigamente você tinha que ir nos lugares pagar a conta. Então, quando as pessoas
que estão nos ouvindo pensarem assim, mas o mundo ficou muito mais rápido, nós também precisamos pensar de que ferramentas foram criadas para fazer esse mundo que ficou mais rápido, ser mais funcional. Sim. Então, o erro, o buraco não está nisso, está em algum outro lugar. Sim. Né? Então, lembra que no episódio passado, eu disse que gerenciamento de tempo é uma nomenclatura errada. Porque a gente não consegue gerenciar o tempo. Ok. Porque tempo é 24 horas para você, para mim, para o Edmar, para qualquer pessoa. A gente consegue gerenciar a maneira de usar o tempo. Certo. Então, eu acho que a nomenclatura mais correta deveria ser gerenciamento de pessoas para usarem melhor o tempo. Então, nesses quase 30 anos ou mais de 30 anos que eu trabalho com isso, o que eu percebo? A pessoa diz assim para mim, meu dia não dá. Eu falo, tá bom, então vamos conversar, descreve para mim o seu dia. Aí eu pego um lugar de escrever qualquer, e eu digo para a pessoa assim, me fala desde a hora que você acorda. Ah, o que o senhor quer saber? Não, a hora que você acorda. Ah, bom, acordo tal hora. E o que você faz? E aí eu vou ouvindo a pessoa e vou anotando o que ela me diz. Por exemplo, quando ela fala que vai tomar café, eu pergunto geralmente quanto tempo você demora para tomar um café, né? Porque pessoas diferentes fazem coisas diferentes, enfim. Eu vou anotando tudo. Geralmente, o que eu encontrava é que o período útil dessa pessoa, porque o que eu chamo de período útil? Há um período desse de 24 horas que não importa, a gente é obrigado a parar, porque se você não dormir, com pouco tempo você não funciona, você vai ter problemas seríssimos, emocionais e até físicos, né? O sono é reparador. Então vamos supor que a pessoa durma 7 horas, eu tenho que tirar 7 de 24. Sim. Tem que tirar aquilo e guardar. Eu olho que o período útil daquela pessoa tá cheio de distrações, tá cheio de tarefas secundárias, de desvio de atenção e de mau aproveitamento do tempo que ela tem. Então, o que eu faço? Eu vou ensinar a pessoa a, daquela lista que ela me deu, entender algumas categorias. E aí eu vou te falar, você vai guardando aí pra você fazer as perguntas. Eu acho que as suas perguntas é que vai ajudar as pessoas. Ok. O que dessa lista aqui que eu estou fazendo que rouba o meu tempo? Porque nós temos ladrões do tempo, Matheus. Você quer ver um ladrão do tempo hoje que as pessoas não percebem? Videozinhos que você recebe no seu telefone, seja de WhatsApp ou de um text message de um amigo que só quer fazer você rir, por exemplo. Não, pastor, mas rir faz parte da vida, gente. Não, e eu não estou dizendo que não faz. Mas eu estou dizendo que quando você para 4, 5, 6 vezes durante o seu dia para poder olhar esses videozinhos, esses são ladrões do seu tempo. Ladrões do seu tempo, Facebook, Instagram, que você também deve ter, as pessoas devem ter, mas quando você para 4, 5, 6 vezes durante o seu dia, ladrão do seu tempo. Então tem muita coisa que pouco a pouco vai roubando o nosso tempo. Eu ajudo as pessoas a identificarem, primeiro, os ladrões. Segundo, o que não é importante e que está ali na agenda do dia, o que é importante e o que é urgente. Então notem, 4 categorias, né? Note aí você. Ladrões do tempo, aquilo que é importante, aquilo que não é importante e aquilo que é urgente e que está ali no coisa. E a partir daí, eu ajudo as pessoas a marcarem o dia delas a partir dessas categorias. Mas antes de falar sobre isso, enquanto você faz suas anotações, deixa eu voltar um pouquinho para dizer. Não importa qual metodologia a gente use, Matheus. Nós que cremos em Deus, temos que entender que toda a nossa vida tem que ser organizada a partir da ordem ou do princípio que é Deus é Senhor da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo com Deus, então, vai ser o primeiro. O primeiro que eu digo, assim, não quer dizer que você tem que fazer ele de manhã. Mas é o primeiro que ocupa a sua agenda. Seja de manhã, seja meio-dia, seja de tarde, seja de noite. O primeiro que você vai marcar lá é aqui, ó. Eu tenho tanto tempo, 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, não importa, que é o meu tempo com Deus. Por quê? Porque Deus não deve entrar na nossa agenda onde sobra tempo. Ele é que determina como que o restante da nossa agenda será organizado. Faz sentido? Demais. Então pronto. Então esse aí. Segundo, você. Segundo lugar, você. Por quê? Se você não tiver vivo, não tem gerenciamento de tempo que ajude.
Então o que você precisa? Você precisa de tempo para dormir. Você vai marcar lá. E, gente, isso aqui não é escrito em pedra, tá, Matheus? Isso é para orientação da pessoa. Você vai marcar lá que você vai dormir. Por exemplo, Manuel, eu não funciono se eu dormir 6 horas por noite. Okay. Eu não funciono. Eu preciso dormir pelo menos 6 horas e meia, 7. Eu tenho essa necessidade. Eu posso trabalhar pesado, corrido o dia todo, mas eu tenho que dormir, senão no outro dia eu fico horrível. Ora, se eu sei que eu preciso dormir 7 horas, então eu tenho que criar uma agenda que vai me permitir dormir 7 horas. Ou seja, se no outro dia eu tenho que começar já logo no trabalho às 7 da manhã, eu vou ter que dormir no máximo 10 e meia, 11 horas da noite. Sim. Porque aí 7 horas é o prazo de eu levantar, tomar banho, trocar de roupa, tomar um café e correr pro trabalho. Entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. Só que o eu não é só dormir. Você vai marcar um tempo aí, que é um tempo para você cuidar de você. Seja fazendo um exercício, seja parando e conversando com alguém que você gosta, seja tirando um tempo para você fazer uma leitura, sentar, pegar um livro ou o computador e ler. Dado essas 3 coisas marcadas aí, a gente vai começar a montar a agenda. Okay. Tá bom? Então eu vou parar um pouquinho para ver se você tem alguma pergunta que pode ajudar os nossos ouvintes e aí a gente continua. Sim, a primeira coisa que veio à mente foi o que fazer com as distrações, que o senhor falou que esse é um dos maiores ladrões do tempo, né? Então, o que eu faço com a distração? O que eu tô notando que eu tô passando muito tempo, eu tô pegando meu celular 6 vezes numa hora, que o senhor falou 6 vezes no dia. Hoje em dia tá 6 vezes por hora, né? O que eu faço, então? Se eu... Que o senhor... Excelente pergunta. A gente vai pôr a distração no lugar dela. Okay. Nós vamos marcar horários no dia que a gente vai olhar o telefone. Legal. Então, por exemplo, se eu acordo 7 horas da manhã, e eu não gosto de fazer isso, mas vou explicar para as pessoas que não se importam de fazer. Eu não gosto de comer olhando o telefone. Legal. Não importa se é café da manhã, almoço ou jantar. A menos que eu esteja sozinho, aí eu ponho um vídeo para passar, alguma coisa. Mas eu não gosto, por exemplo, se eu estiver com a minha esposa ou com um amigo, eu não quero olhar telefone. Mas a pessoa pode, por exemplo, levantou, ele tá sozinho, vai tomar café, checa as mensagens, enquanto ele tá tomando café, ri dos vídeos, faz o que foi, pôs aquilo de lado. Qual é a hora que ele vai olhar esses vídeos de novo? Na hora do almoço dele. Ele vai parar, no período que ele tem para almoçar, ele vai tirar um pedacinho que não seja o da comida, porque eu também não concordo com a pessoa almoçar com o telefone do lado. Mas ele vai pegar 5 ou 10 minutos do período do almoço dele e vai fazer isso. Legal. Okay? Ele vai fazer isso no final do dia dele, de novo. Então ele tem 3 períodos para as distrações. Okay. Mas ele não conseguirá ser produtivo e gerenciar o tempo se ele não obedecer, Matheus. Se ele a qualquer momento ficar pegando o telefone. Mas chegou uma mensagem no grupo da minha família. Espera o horário para você olhar. Porque o que isso está criando? Não só ladrão de tempo, como isso está colocando a vida de pessoas em perigo. Há uma estatística que mostra que os acidentes batidos aquele por trás rapidinho, né? Sim. Que é os fender bumper, que a gente diz aqui, eles aumentaram numa proporção astronômica por causa de gente olhando mensagem no telefone. Quando você vê, você já tá em cima do carro da frente, dá aquela batidinha. Não tô falando de acidentes sérios, como já teve e causou até morte, mas essa batidinha aí, por exemplo. Então a pessoa tem que se disciplinar. Eu não vou ficar olhando essas coisas fora do período, porque você vai educar a sua mente e o seu corpo. E a maioria das pessoas vão entender que elas estão num processo de vício tão grande que elas vão sentir no corpo a necessidade de olhar o telefone, Matheus. Tava lendo um artigo, um pouco antes de eu entrar aqui, sobre fazer um social media detox. Olha o termo que a gente tá usando. Que o senhor falou, vício. Isso. Né? Então, estão criando agora sistemas e até mesmo aplicativos e coaches para ajudar pessoas a passar por um processo de desintoxicação do corpo, da mente, porque a gente tá viciado. O nosso cérebro tá igual de alguém que é viciado numa droga, por exemplo. Tem gente que não consegue ficar sem pegar no telefone. Por exemplo, Matheus, você sabia que hoje cerca de 90% das pessoas, 90%, carregam o telefone
da hora que põe o pé no chão da cama à hora que vão se deitar novamente. Carregam o telefone. Por exemplo, estando em casa, eles carregam o telefone com eles. Quer ver uma regra facílima? Eu já trabalhei com muito empresário em problema de burnout. Se você está no seu escritório, se você está em casa, largue o telefone em um lugar, com volume alto se você precisa. Não carregue ele com você no bolso. Não carregue ele na mão. Hoje, essa estatística mostra que as pessoas levantam, pegam o telefone e não se separam dele. Por isso que está criando separation anxiety, a ansiedade da separação, que é esse detox aí, que a pessoa chega a ficar tremendo, como se fosse um viciado. Ele leva o telefone para o banheiro, ele leva para a lavanderia se ele vai lavar a roupa, ele leva para o lado de fora se ele vai assar uma carne num churrasco, ele leva para a cozinha se está cozinhando, ele leva para todo lugar. E se ele vai ter um período de descanso na frente da televisão, ele põe o telefone do lado. Então uma das regras facílimas é, eu tô em casa, eu vou pôr meu telefone em um lugar e eu vou deixar o volume dele alto. Uma coisa que eu faço é usar aquele focus mode. Sabe? Você arrasta pra baixo ali e coloca no focus. Porque muitas vezes a gente tá viciado, então você tá até o seu corpo já tá viciado. Você sente ele vibrar sem ele vibrar. Né? Que é uma outra síndrome, o Phantom Syndrome Vibration, né? Que você tá sentindo algo, mas não tá realmente acontecendo. Você coloca esse focus mode, você recebe as notificações. Mas não é avisado. Não é avisado. Mas esse é o segundo passo do que eu ia te falar. O primeiro é, eu tô aqui na igreja, lá no meu escritório. Eu vou deixar meu telefone em cima da minha mesa. Isso. E ali ele tá. Se eu tiver que deslocar até onde o Alfa, a Jade estão, os outros lugares, ele tá ali. Se ele tocar, eu vou ouvir. Porque se ele ficar comigo, eu vou ficar olhando pra ele. Não é? Então, eu deixo ele ali. Segunda coisa é essa. Tanto quanto possível, coloque no focus mode. Ou do do not disturb. Isso, né? isso. Porque ali você vai ter tudo depois, mas por um período você não vai estar. Mas se a pessoa não praticar o primeiro, esse segundo torna-se muito mais difícil. Então eu tô dando baby steps, passinhos de criança, para ficar mais fácil os outros. Porque o terceiro é, tire folga do telefone. Legal. Por exemplo, um dia comece igual o jejum. Não consigo jejuar 24 horas por dia. Comece pouco a pouco. Tire folga do telefone. 2 horas de folga. Por 2 horas eu não vou atender telefone, eu não vou olhar text message, eu não vou. O pessoal, quando eu dou esse curso, o pessoal fala assim pra mim, mas se for urgência, veja, Matheus, se a Ana, minha esposa, não consegue falar comigo no meu celular e é uma urgência, ela sabe que eu estou na igreja, o que ela vai fazer? Liga no escritório, liga pra alguém que tá aqui. É isso. Ninguém vai morrer e ninguém vai ficar sabendo que não tem um telefone pra ligar. Que bobagem. Se você tá no seu trabalho, vai ligar pra um colega de trabalho, vai ligar no escritório do trabalho, vai dar um jeito de te achar, né? Tire, e cada vez esse período deve aumentar um pouco. Legal. Até você conseguir pegar, por exemplo, meio período de dia, né? Meio período de dia. Quer ver uma outra coisa que me ajudou muito? Porque, assim, eu considero que eu tenho um controle muito bom sobre essa área. Uma das coisas que eu fiz, eu estabeleci um ringtone para minha esposa, para minha filha e para o meu filho. Ok? Então, quando eu comecei assim. Vamos supor, e até hoje eu tenho um para cada um deles. Há mais de 12 anos eu faço isso. Então, meu telefone pode tocar, eu sei que não é nem a Ana, nem a Sara e nem o Pedro. Ok? Então, eu dizia pra mim, eu não estou atendendo agora, não precisa atender agora. Mas o barulho não te incomodava? No início, sim. Depois eu fui vencendo isso. Ok? Então, se era um deles, eu ia atender. Porque pode ser importante quando os meninos eram menores, enfim, quando estavam na escola, enfim, até hoje vou atender. Mas tirar esse tempo sobre o telefone vai ajudar nesse detox. Porque os estudiosos do comportamento humano dizem que vai ser a droga da nossa próxima geração agora, Matheus. Já é agora, mas vai ter tanto vício quanto tem cocaína, heroína e essas outras drogas aí. Porque a pessoa vai sentir aquele ansiedade da separação, vai achar que tem que ficar olhando todo momento, tem aquele fear of missing out, né? Que é considerado já um outro distúrbio emocional. Então, até aí nós falamos das distrações, né? Tem mais outra pergunta sua? Sim, o senhor mencionou é muito comum, né? Você começa o dia já checando o celular.
O que eu posso fazer pra melhorar isso? Alguém que já fala, não, a primeira coisa, eu pego meu celular e depois eu uso ele o dia inteiro e vou dormir com ele. Tem algo que o senhor... Tem muito. Por exemplo, as pessoas precisam usar o telefone para trabalho. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é assim, vamos organizar um dia de trabalho. Vamos supor que o seu trabalho comece às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã você vai responder suas mensagens de trabalho. O que eu faço, Matheus? Eu acordo um pouco mais cedo para fazer o que é meu. Por exemplo, eu gosto de ler 3 jornais todas as manhãs. Então eu vou ler esses jornais antes. Você não me vê parar aqui na igreja para ler o jornal. Isso. Eu já li. Eu já fiz. Hoje, por exemplo, eu já li a minha Bíblia. Eu já fiz. Então eu não vou estar parando no meio do dia para fazer. Claro, se eu for dirigir, eu vou colocar para tocar a Bíblia lá, porque nós estamos naquele processo de ler o Novo Testamento juntos. Então, de manhã cedo, é como um trabalho. De manhã cedo eu abro meus e-mails, eu respondo meus e-mails, eu respondo as minhas mensagens de trabalho, ok? Se tem algum retorno, eu vou responder de novo no tempo que eu separo para isso. Aí você, com isso, o que eu vou fazer com o restante do dia? Eu vou identificar o que são as minhas obrigações para aquele dia. Porque se eu tenho obrigações, se você tem obrigações, elas têm que ser cumpridas, ok? Então eu vou alocar horários para elas. E vou focar nelas. Porque tem gente que tem uma obrigação de 30 minutos que vira 1h30. Porque ele é interrompido por causa dessas distrações. Então eu vou terminar as minhas obrigações dentro do tempo estipulado, porque eu vou estar focado nelas. Legal. Entende? E mantendo em mente, né, que eu vou ter tempo para responder. Tudo vai. A pessoa que cuida do gerenciamento da sua vida para o tempo cair em ordem, ele vai ter tempo sobrando. Por quê? Deixa eu fazer uma interferência agora que estava mais para frente, mas eu acho que é importante falar dela agora. Se você e eu não aprendermos a dizer não, inclusive para nós mesmos, nosso tempo nunca vai dar. Porque nós somos requeridos a todo momento. Por pessoas de fora e por nós mesmos. Por exemplo, eu vou dizer não para mim quando eu sentir vontade de pegar o telefone e vou dizer não é agora. Eu vou dizer não para um compromisso que alguém está tentando impor para mim que não vai ser legal. Eu preciso perder algumas coisas, né? Aí eu preciso deixar de fazer algumas coisas porque não cabe até que vai ter o dia que cabe. E mesmo quando tudo couber, eu tenho que aprender a dizer não. Dizer não é uma arte. Um dos livros que mais me ajudaram, de um cara, o escritor chama Scott Senna, o último nome dele. É até um nome diferente. Mas foi A Arte de Dizer Não. A Arte de Dizer Não. The Art of Saying No. Foi um dos livros que mudou minha vida. Legal. Porque eu preciso poder dizer não. Mas não porque é bom. Não, mas não é pra mim. Não é pra mim, não é agora, não é nesse momento. Porque senão o dia nunca vai estar organizado. E porque o não pra uma coisa é sim pra outra, né? Sim. A gente foca muitas vezes, as pessoas falam isso pra mim, né? Não... mas eu não posso ficar falando não, porque não é negativo. Mas não, o não ele é positivo. O não vai te deixar fazer algo que é mais importante. Porque ele não olha como você tá falando. Isso, o não é positivo, que você vai focar em algo mais importante, mais prioritário pra você naquele momento. Você quer ver uma coisa? Se alguém te chama pra fazer uma coisa, exatamente no momento que você tem um tempo com seu filhinho, você diz não pra aquela pessoa. Você tá dizendo sim pro seu filho. Sim, gigantesco. Então a pessoa não precisa... Essa coisa de dizer que não é negativo... Depende. Não é negativo em algumas características, sim, mas não é positivo em várias outras também. Pastor, muitas pessoas gerenciam o seu schedule, ou o seu dia baseado no trabalho, não necessariamente em Deus. Pecado, como que eu gerencio isso? Como é que eu mudo isso? Não muda o que nós falamos. Vamos pensar assim, que o Edmar aqui tem uma carga de trabalho fixa. Ele começa às 8 da manhã e para às 5 da tarde. Incluindo o período dele de almoço. Ok? Quando eu disse que a primeira coisa que ele vai colocar é Deus, ele já sabe que no trabalho ele tem aquele tempo. Se ele tem um break no trabalho que ele pode tirar para orar, para fazer a devocional dele, so be it. Que seja assim. Se não, ele vai marcar a devocional dele para antes dele começar a trabalhar ou para depois que ele sair.
Se o trabalho dele é estressante, é desgastante, é isso, eu sempre recomendo, seja antes. Ok. Porque você vai estar com o corpo muito cansado, com a mente muito cansada, e você vai dedicar para aquele tempo seu com Deus o pior. Yeah. Muita gente me dizia no passado assim, não, Deus tem que ser a primeira coisa do dia porque Deus é primazia. Não. A oração que é feita às 5 da manhã tem o mesmo efeito da que é feita meio-dia, 5 da tarde. O problema não é Deus, o problema somos nós. Então, se eu estou muito cansado às 5 da tarde, eu prefiro fazer a minha às 7 da manhã. Isso. Eu escolho fazer às 7 da manhã. Ok. Para isso, o que eu tenho que fazer? Talvez ajustar a hora que eu acordo, talvez ajustar um pouquinho o horário meu de tomar café, mas eu vou fazer naquele horário. Legal. Deus tem que ser a primazia, mesmo. Tem que ser a primeira coisa que põe na agenda. E a segunda é você, porque você vai dormir tal hora, mas você tem que ter um tempo para você. Por exemplo, Matheus, hoje não é mais opcional, no meu ponto de vista, com todo mundo que eu trabalho, principalmente pessoas que são altamente produtivas. Elas têm que ter um exercício. Sim. Olha. Tem que ter um exercício, porque vai fazer bem para a mente delas, inclusive. Né? Eu estudei a vida de vários CEOs de companhias assim, que são... Os caras são altamente produtivos. Sabe o que a maioria deles fazem? Para não dizer quase a totalidade. Acordam 4 horas da manhã e faz exercício. Você acredita? Não tô falando pra ninguém acordar 4 horas. Sim, eu não sim. acordaria 4 horas da manhã pra fazer exercício. Eu acharia outro local. Mas outro horário. Mas como eles não tinham tempo, eles acordavam às 4. E isso assim, eu te cito 50 dos maiores produtores. E eu fiz questão de ler pelo menos 30 e saber os hábitos deles. 4 horas da manhã, porque tinha alguns que tinham que pegar um jato e ir, inclusive, para outros países. O cara fazia 4 horas da manhã. Por quê? Ele falava, eu não posso abrir mão do meu exercício. É o que vai manter o meu corpo firme, é o que vai manter minha mente lúcida. Então não é... Assim como não é sim, o tempo do exercício é ganhar tempo, não é perder tempo. Uau. Então, as mulheres não imaginam o quanto o exercício físico pode beneficiá-las, principalmente na fase em que elas entram naquilo que nós chamamos de menopausa. Elas vão começar a ter perca óssea. O exercício vai ajudar nisso, por causa do cálcio, vai ajudar no equilíbrio hormonal, vai ajudar na autoestima, é imprescindível. Então, eu sugiro que todo mundo encontre um período para fazer exercício. Eu falo isso pra jovens já também. Jovens, casais, adolescentes. Eu jogo bola às 6 horas da manhã. Isso. Como é que você joga bola? A maioria das pessoas jogam bola de noite. Eu trabalho a maioria das noites. Às noites. Então, eu encontrei um pessoal doido igual eu. 6h45 da manhã, futebol. É isso aí. Não, mas você vai acordar, você vai trabalhar até tarde, depois vai acordar cedo. Eu preciso. Isso. Eu preciso. É isso aí. Tem que entrar na agenda como uma necessidade. Eu ouvi isso do meu cardiologista, quando a gente estava tentando regular a minha pressão, ele falou assim pra mim, você precisa de comer? Falei, precisa. Ele falou, então você precisa de fazer exercício, que é o que vai reduzir sua pressão. Você não tem opção. Se você puder ficar sem comer, então você fica sem exercício. Uau. Radical, né? Mas é lógico. Então, aí, voltando ao exemplo que nós demos ali do Edmar, de 8 a 5, ele tá trabalhando, ele precisa cumprir as suas funções de trabalho e tal. Se for uma pessoa que tem flexibilidade, isso é muito legal. Por exemplo, se ele tem flexibilidade, coloque a sua bolsa do gym dentro do seu carro. Porque às vezes, entre um trabalho e outro, você tem 1 hora. Você para numa academia, malha 30, 40 minutos, bem feito, mais do que suficiente. Se tiver um banheiro lá, você toma banho e já veste a roupa. Se não, você se enxuga lá o suor de alguma maneira e volta pro trabalho. Aproveitando o momento que você tá. Se não, você vai ter que encontrar o horário de fazer esse exercício. Eu conto pra todo mundo uma história que aconteceu comigo. Eu tinha que pregar numa igreja em Montreal. E eu ia dirigindo. Aí um pastor amigo meu ficou sabendo que eu ia e que eu ia sozinho. Ele falou assim, eu vou com você. Não conheço Montreal, eu vou com você. Falei, olha, então eu vou te esperar lá em casa, na porta da minha casa, 4h30 da manhã. Eu tô dentro do carro te esperando. Você larga o seu carro no meu driveway e a gente vai pra Montreal. Beleza. Aí, 4h15, eu fui pra dentro do meu carro. Liguei o carro pra esquentar, tô lá esperando ele. Mas meu carro tava virando assim pra casa da vizinha, que dá do outro lado da rua. De repente, acendeu as luzes da casa da vizinha. E aqui você sabe, como em qualquer lugar do mundo, se a janela não tem uma cortina, um blind, acendeu lá, a gente chega dentro de casa. Sim. Aí eu vi ela descendo de roupão
descendo a escada. Falei, o que essa mulher vai fazer 4h15 da manhã? Ela desceu, chegou na cozinha, ligou a cafeteira, tava dando pra ver tudo da casa dela, assim, na parte de baixo. Ligou a cafeteira, tal, e subiu. Meu amigo atrasou. Daí a pouquinho, antes do meu amigo chegar, desce ela de novo, com uma roupa de ginástica, com uma bolsa na mão, pegou um copo de café e entrou no carro. 4h30 da manhã. Um dia, conversando com ela, vizinha nossa do lado assim, ela me disse o seguinte, eu exercito aquele horário. Eu vou, faço o exercício e de lá eu vou pra empresa que ela trabalhava. Porque ela falou assim, eu não tenho tempo no final do dia. Porque quando eu chego em casa, os meninos já chegaram, ela tem 3 meninos. Hoje tá um rapaz, mas 3 meninos. Ela tinha que olhar a comida, aquele negócio, o marido dela, enfim. Ela ia naquele horário, Matheus. Ou seja, dá pra fazer. Basta a pessoa... Porque aí eu vou falar da coisa mais importante que eu considero. Desculpa, eu nem sei se você tem outra pergunta, mas só pra me falar isso. Nós precisamos priorizar coisas. Tem gente que só vive apagando fogo. E o que é urgência hoje foi importante um dia e você não cuidou. Então, se você cuidar do que é importante, você vai ter menos urgências. E a urgência não pode esperar. Né? A urgência não... Quer ver uma coisa? Uma pessoa falou assim pra mim, não, pastor, mas me deu uma dor de dente. Falei, ok, tem 2 formas de dor. Deve ter 10, mas eu falei pra ele, 2 formas de dor de dente. Uma, seu dente começou a doer aqui agora, você não sabe o que fazer, você tem que correr pro dentista. Agora, quer ver uma outra? Você fala assim, tem 2 anos que eu não vou num dentista olhar o que tá no meu dente. Fazer uma limpeza, ver se eu tenho uma cárie ou outra. De repente começa a doer. A dor é a urgência. Mas o importante era você ter feito, você não fez. Porque se você tivesse feito a tempo, o dentista ia falar assim, ó, nós temos que cuidar de um dente seu aqui. Ah, que dia que tem uma vaga, que dia que eu posso. Dá pra fazer enquanto a dor não começou. Então as pessoas que não cuidam da importância têm que lidar com a urgência. E a urgência não espera nada. Que aí dá mais, é um snowball, né? Isso aí. Que aí coisas vão ficando mais e mais urgentes. Aí você sente, eu não tenho tempo porque você tá tratando com um monte de urgência. Um monte de coisa pegou fogo. Mas se você tivesse protegido... Se você tivesse cuidado quando eram importantes, você teria feito todas elas dentro do período que você pudesse. Porque o que é importante quer dizer que eu preciso fazer, mas não tem que ser feito agora. Agora, a urgência, tipo, a dor de dente, ou venceu a placa do meu carro. Se você sair ali, a polícia te para, dá uma multa, leva seu carro, isso é uma urgência, você tem que cuidar a qualquer hora. Então, só pra gente encerrar, eu digo para as pessoas o seguinte... Olha para o seu dia, veja o que é distração, coloque a distração no lugar dela, né? Se discipline, porque o importante é a pessoa, se discipline. Faça pequenos detox, principalmente de informática, de coisa, né? Tem gente que liga pra amiga só para ficar batendo papo 3, 4 vezes por dia, né? Coloque isso no momento, todos nós precisamos de amigos, mas coloque isso no momento certo. Outra coisa, defina o que é importante, o que é urgente, tenha prioridades, né? E cuide das coisas importantes antes que elas se tornem urgentes. Legal. Tá bom? Então, fica aí minha contribuição pra gente gerenciar a nossa vida e com isso controlar melhor o nosso tempo. Obrigado. Eu creio que você também foi abençoado por essa conversa nossa aqui. Então manda pra todo mundo, pega agora já esse link, manda nos grupos de WhatsApp que você tem, no grupo da família que eu sei que quase todos nós temos, e deixa no comentário, talvez uma pergunta que você tenha, ou um próximo assunto que você gostaria que nós entrássemos mais nele, e que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber, assine lá, coloca lá o alert, o bellzinho, né, o sinal, para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo, um episódio novo nosso aqui. Deus abençoe a sua vida, até o próximo.